Na videoaula de hoje, vamos entender quais normas garantem a gestão orçamentária e financeira responsável. Também vamos conhecer as funções dos tribunais de contas e a lei de responsabilidade fiscal. Acompanhe. Em primeiro lugar, vamos analisar a transparência pública e o controle social como expressões do regime democrático. O controle social da política fiscal é extremamente importante para efetivarmos a democracia no Brasil. Isso é importante de ser dito porque ainda existe no senso comum um grande apelo à ideia de que no tempo da ditadura a corrupção não existia no Brasil. E essa é uma questão que tem que ser levada em conta e desconstruída por nós. A existência dos tribunais de contas, a existência de um controle interno e externo da administração pública, o controle social acerca da forma como o Estado vai gastar o recurso público, encontra sua base na efetivação do Estado democrático de direito. Atualmente, a possibilidade de controlar o recurso público, acessar os órgãos de transparência, realizar um controle mais efetivo acerca do combate à corrupção só acontece porque a Constituição de 88 nos garante a possibilidade de participar e efetivamente controlar a forma como o Estado vai destinar os recursos à efetivação de direitos. A transparência pública é tema que vem ganhando destaque nos cenários nacional e internacional. Isso também porque permite o controle social, ou seja, é uma maneira de capacitar o cidadão e ao mesmo tempo fortalecer a gestão pública democrática. A legitimidade da gestão pública é atrapalhada por problemas como o nepotismo e o peculato. Vamos saber mais sobre isso. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, nepotismo pode ser assim definido. É o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Já o peculato consiste em um tipo de crime contra a administração pública, cometido por funcionários públicos. De acordo com o Código Penal, pode ser considerado funcionário público, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. O crime de peculato consiste em subtrair dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou privado, que esteja sob a posse da pessoa em razão do seu cargo de funcionária pública. Por que a democracia e a cidadania favorecem o controle das contas públicas? É muito comum ouvirmos as pessoas que na época da ditadura militar o Brasil não tinha corrupção. No entanto, nós podemos desconstruir essa ideia, esse senso comum, porque a principal forma de se garantir a transparência e a prevenção da corrupção nos órgãos públicos consiste na garantia das liberdades e dos direitos políticos e civis dos cidadãos. A forma de se materializar o exercício desses direitos políticos, desses direitos civis, é também investindo o cidadão de poder para controlar e fiscalizar os gastos públicos. Para entender a importância dos tribunais de contas no Brasil, é fundamental compreendermos que a ligação desse recurso se volta a proteger, a garantir a democracia. Sem democracia, é impossível garantir uma gestão pública transparente. Sem democracia, é muito mais difícil prevenir a corrupção, porque nós, cidadãos, não temos a liberdade de expressão, a liberdade de controlar e de efetivamente fiscalizar o Estado. Na ditadura, o Estado se fecha. Na democracia, o Estado se abre ao controle social e à fiscalização direta dos cidadãos. Entender a importância desse contexto democrático para a implementação das normas sobre os tribunais de contas no Brasil é fundamental. Vamos saber agora como surgiu a ideia de criar um órgão de controle das contas públicas. A primeira previsão constitucional de um tribunal de contas, de um órgão exclusivo e responsável para realizar a fiscalização das contas da administração pública foi a Constituição de 1891. De lá para cá, todas as constituições aprofundaram e ampliaram, de certa forma, as competências desse tribunal. É importante afirmarmos que a Constituição de 1988 disciplina no artigo 70 as competências do Tribunal de Contas. Esse tribunal,
que na Constituição Federal é colocado como o Tribunal de Contas da União, ele é responsável por fiscalizar a gestão administrativa, financeira, fiscal e orçamentária, além da fiscalização operacional e patrimonial de todos os recursos e bens públicos. Também é importante dizer que esse controle do Tribunal de Contas, ele é admitido pela Constituição e pela Lei 4.320 de 1964 como um controle externo dos recursos da administração pública. Esse controle externo é diferente do controle interno. O controle interno é realizado pelos próprios órgãos do Poder Executivo. Os órgãos têm a função de controlar internamente, de prestar suas contas. O controle externo é realizado pela fiscalização protagonizada pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. Você sabe quais as funções dos tribunais de contas? Além daquelas funções definidas na Constituição Federal, no artigo 70, de realizar a fiscalização contábil, fiscal, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da administração pública direta e indireta, também cabe ao Tribunal de Contas analisar a legalidade de aposentadorias, pensões, reformas concedidas aos funcionários públicos. As outras leis que disciplinam a competência do Tribunal de Contas são a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Licitações e Contratos, a própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está definida também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós vamos estudar no próximo tópico. A história da administração pública brasileira pode ser dividida em antes e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos agora saber mais sobre essa lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal surge no Brasil a partir de um contexto internacional de pressão sobre os países em desenvolvimento, em especial, para a regulamentação, para uma maior eficiência da gestão dos gastos públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela alterou o contexto da forma como o Estado se relaciona com o orçamento público. Os princípios de transparência, de eficiência, de boa gestão pública foram implementados como uma política de Estado, não somente como uma política de governo. A Lei de Responsabilidade Fiscal criou o sistema orçamentário, que é composto por 3 leis fundamentais. O Plano Plurianual, que define as metas para 4 anos acerca da forma como o Estado vai regulamentar os seus gastos, o seu orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traça as prioridades dessas metas para o exercício de 1 ano, e a Lei Orçamentária Anual, que estabelece efetivamente, de forma prática, quais são os recursos que o Estado vai gastar, em que programas e subprogramas esse recurso efetivamente vai ser aplicado dentro de 1 ano. O Plano Plurianual planeja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as prioridades e a Lei Orçamentária Anual realmente concretiza em quais objetivos o Estado vai se focar para implementar o interesse público, os direitos sociais e coletivos da população. É importante destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal também instrumentaliza a forma de um controle social, de um controle cidadão mais próximo, mais direto das contas públicas. Um exemplo disso é o estímulo à realização de audiências públicas, é uma necessidade de que o poder público publicize as suas contas na rede, na internet, através do portal de transparência. A Lei de Responsabilidade Fiscal inaugura também um momento de maior controle do cidadão sobre os gastos públicos. Agora, vamos ao resumo da primeira parte da nossa videoaula. Nessa videoaula, nós vimos como o Estado Democrático de Direito é um marco na vida institucional do país. Por que um marco na vida institucional? Porque a partir do Estado Democrático de Direito, nós conseguimos efetivar diversas leis, um arcabouço normativo que nos permite, enquanto cidadãos, realizar um controle direto e efetivo dos recursos públicos. O gasto público, a política orçamentária é de fundamental importância para a coletividade. A partir desse controle, nós percebemos o quanto o Estado efetivamente está dando importância ou não à efetivação dos direitos sociais, dos direitos coletivos e das políticas públicas de forma geral. Nós aprendemos que o Tribunal de Contas é um instrumento essencial para a realização desse controle,
junto com o Poder Legislativo, os tribunais de contas realizam um controle, a fiscalização anual, a possibilidade de sancionar os órgãos da administração pública de forma administrativa, não judicial, de qualquer erro, de qualquer má gestão do recurso público e, porventura, de qualquer desvio de verbas ou de bens públicos. Nós também vimos que a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta o sistema orçamentário e regulamenta de que forma o cidadão pode realizar um controle social mais efetivo do sistema orçamentário e das contas públicas. Nesta parte da nossa videoaula, vamos aprender mais sobre as leis e outras normas que regem o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Também vamos falar sobre deliberações, sessões e pautas de julgamento. Acompanhe. Como se sabe, os tribunais de contas no Brasil, eles existem por determinação da Constituição Federal. E as constituições estaduais repetem boa parte, desses dispositivos e remetem para as leis orgânicas a organização, a estrutura, as competências, enfim, as atividades e o poder que deve ser exercido pelos tribunais de contas. No caso do Estado do Ceará, a lei orgânica do TCE é a de número 12.509 de 1995. Nesta lei, que é de iniciativa do próprio Tribunal de Contas, apenas, evidentemente, pode sofrer alguma emenda durante a discussão na Assembleia Legislativa, mas a sua iniciativa é exclusiva. Só o Tribunal de Contas pode alterar a sua lei orgânica. E, além disso, temos também o regimento interno, que é a prática do dia a dia da atividade do tribunal, em seus processos e como deve também se dirigir nesses processos ou trabalhar nesses processos os seus órgãos técnicos e as partes responsáveis e interessados. Dentre as competências do Tribunal de Contas, provavelmente a mais importante seja a de julgar as prestações de contas dos gestores públicos. A cada ano, todos os órgãos, entidades e poderes têm que mandar ao Tribunal de Contas a sua prestação de contas referente ao exercício que se encerrou. Agora, em 2015, por exemplo, são apresentadas as contas relativas ao exercício de 2014. E assim, sucessivamente. O tribunal recebe essas prestações de contas e vai instruir o processo, prepará-los para julgamento após a sua instrução. E além dessa competência, é evidente que existem outras também de grande importância. Responder consultas aos gestores públicos, atender às solicitações da Assembleia Legislativa, inclusive para a realização de auditorias, responder também, dar uma resposta às denúncias que são apresentadas pelo cidadão. São amplas as competências do tribunal, mas lembrem, sempre voltada para o exercício do controle do gasto público, do patrimônio público, dos atos de gestão no âmbito da sua jurisdição. Quer dizer, as competências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará são exercidas no território do Estado do Ceará e incidentes sobre aqueles que são responsáveis por bens, valores ou dinheiros públicos do patrimônio do Estado do Ceará. Inspeção e auditoria são espécies do gênero fiscalização. Nos tribunais de contas, as auditorias, em regra, obedecem a um plano previamente aprovado e buscam obter informações amplas de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial para avaliar o funcionamento de órgão ou entidade. As inspeções são mais específicas e buscam suprir lacunas e omissões de informações em processos de prestação e tomada de contas, bem como esclarecer dúvidas ou apurar fatos apontados em denúncias apresentadas contra pessoas sujeitas à sua jurisdição. Vamos agora aprofundar os conhecimentos sobre os julgamentos, fiscalização, controle interno e multas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A atividade do Tribunal de Contas, no que diz respeito ao julgamento das prestações de contas, ela é também muito objetiva. O processo chega ao tribunal, é autuado, é instruído e vai, ao final dessa instrução, para o seu julgamento. E aí há uma reunião ou da Câmara ou do plenário, conforme a competência de em cada caso, para a deliberação sobre aquele processo. Então, há
uma formação do processo a partir da sua apresentação pelo gestor e o encaminhamento dele para as unidades técnicas até o seu julgamento final. E aí o tribunal, ao julgar, vai dizer se a conta é regular, está tudo certo, não merece nenhum reproche, nenhuma emenda. Pode ser regular com ressalva, uma falha, uma impropriedade formal, mas que não macula a boa prestação de contas. E ainda, o julgamento pode ser pela irregularidade das contas, ou por omissão do dever de prestar conta, ou por uma falha grave, ou por a existência de um desfalque ou desvio, ou de uma conduta irregular do gestor público que torne a sua conta desaprovada, portanto, irregular. A partir desse julgamento, as partes têm o direito, evidentemente, de recurso. Este é o atendimento ao devido processo legal e também ao princípio da ampla defesa. Aquele que não se conformar com a decisão pode ingressar com recurso no tribunal. É evidente que durante toda a instrução processual e também no recurso, há a possibilidade de juntada de documentos, a possibilidade de pedir de vista do processo para conhecer melhor, para ver melhor, aprofundar a defesa. Além disso, há a possibilidade da sustentação oral. O que é que significa isso? O interessado, ou a parte, o responsável pela conta, vai, no dia do julgamento, apresenta-se e requer ao presidente o direito de fazer a defesa. Assim, a sua sustentação oral, com as razões que a parte queira apresentar, antes do julgamento do processo. É uma outra oportunidade de defesa antes do julgamento, ainda lembrando que mesmo após o julgamento, a parte ainda pode recorrer. Há vários momentos em que o devido processo legal e a ampla defesa tem que ser absolutamente garantido no julgamento das contas públicas. Dentro do sistema de controle das contas públicas, é bom sempre lembrar a participação do controle interno, que são servidores do órgão que têm a responsabilidade de ajudar o gestor examinando as despesas, na verdade, e a atuação, os atos praticados dentro daquele órgão, daquela repartição pública. É importante lembrar que o sistema de controle interno, ele tem responsabilidade solidária. O que é que significa isso? Se ele tomar conhecimento de alguma irregularidade e não der ciência ao Tribunal de Contas dessa irregularidade, ele pode ser chamado a responder em conjunto com o autor da irregularidade. É importantíssima a participação do controle interno. Neste ambiente de fiscalização, o Tribunal de Contas serve-se em grande escala das informações colhidas dos setores de controle interno de cada órgão, de cada entidade ou de cada poder da administração pública estadual. Então, essa é uma atividade em conjunto, controle interno, controle externo na realização, instrução processual e julgamento do processo, sem nunca esquecer a participação do terceiro item ou da terceira peça importantíssima, que é o cidadão na apresentação de alguma denúncia. E assim, portanto, se chega a um julgamento de um processo de contas para, se for o caso de uma irregularidade, uma possível punição, sanção, multa ou mesmo a imputação de um débito, que significa o quê? Que o gestor público deverá devolver aos cofres do Estado algum valor que tenha gasto irregularmente. Na condição de órgão autônomo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará pode instituir suas regras de funcionamento. Vamos saber mais a respeito. A organização do Tribunal de Contas está prevista integralmente na sua lei orgânica. É evidente que outros atos poderão dispor sobre a criação de uma unidade técnica, de uma nova inspetoria, etc. Mas, no geral, a organização maior do tribunal está na sua própria lei orgânica. É lá que se estabelece, por exemplo, a eleição do presidente, do vice-presidente, do corregedor, do ouvidor, do que seria, digamos, a mesa diretora do tribunal. E as suas competências maiores, que também estão estabelecidas lá na lei orgânica. Assim se organiza o tribunal de uma maneira que as pessoas também que dependam do seu julgamento possam acompanhar a regularidade da sua atuação. Além da ordem legal, portanto, da previsão na lei orgânica, o regimento interno, de alguma forma, ele complementa a prática da atividade do tribunal, dizendo como funcionam as câmaras, como é o funcionamento do plenário, como é que atua o presidente dentro das competências que a lei lhe deu e tudo mais. De uma forma também que as partes envolvidas
possam acompanhar a regularidade de toda a atuação do tribunal. O regimento interno do TCE também disciplina o funcionamento do tribunal. Vamos saber mais. Além da lei orgânica, que é proposta pelo tribunal, mas aprovada pela Assembleia Legislativa, o tribunal também tem uma outra norma de funcionamento, que é o seu regimento interno. É nesse regimento que vão ser especificadas as competências do presidente, do vice-presidente, dos relatores do processo, né, toda a parte também relativa a recursos, a distribuição de processo, enfim, é a norma de funcionamento do dia a dia do tribunal e que, é claro, tem que estar formatada em uma norma, para que as pessoas, os interessados, as partes, os responsáveis, possam também se valer dessa norma e acompanhar a regularidade dos processos. As competências do Tribunal de Contas são repartidas também de acordo com a unidade, ou o órgão, digamos assim, interno. O presidente tem as suas competências estabelecidas no regimento interno, e é evidente também que o próprio plenário, o corpo colegiado reunido do tribunal, né, que é a competência maior, é o poder maior, já que ele é um órgão coletivo, colegiado. Mas há uma repartição dessas competências para o presidente, que há de dirigir o tribunal, por exemplo, representá-lo perante o ambiente externo, praticar os atos de despesa, assinar os atos de nomeação, enfim, é o gestor do tribunal, gestor administrativo, claro, né? Ao mesmo tempo em que ele também preside a atividade de controle externo nas sessões do plenário. O vice-presidente, ele auxilia o presidente, substitui o presidente nas suas ausências ou impedimentos, além de outras atribuições que o presidente possa solicitar o seu auxílio. Há ainda a possibilidade, a existência, digamos assim, de um órgão chamado corregedoria. A corregedoria, ela trata de examinar, fiscalizar, propor planos, melhorias, enfim, na instrução dos processos submetidos ao Tribunal de Contas. Então, há uma técnica, digamos assim, de corregedoria, de tentar sempre encontrar formas de melhorar o tempo dos processos dentro das unidades de controle externo ou administrativas, de forma que uma regularidade seja atendida da melhor forma possível. Esse é o trabalho do corregedor, inclusive propondo, se for o caso, a punição de algum servidor responsável, ou conselheiro, né, responsável por alguma irregularidade eventualmente identificada. A ouvidoria é mais um canal de aproximação do Tribunal de Contas com o cidadão. A ouvidoria está lá para receber algumas informações, prestar algumas informações, inclusive que envolvam o ambiente externo. A ouvidoria do Tribunal de Contas, ela não se reporta apenas aos gestores do tribunal, mas pode também receber informações ou reclamações contra gestores de outros órgãos e entidades do ambiente do Estado do Ceará, portanto, do sistema administrativo estadual. Além de presidência, vice-presidência, corregedoria e ouvidoria, há também, é evidente, a assessoria dos gabinetes dos conselheiros e a secretaria-geral, onde atuam a Secretaria de Administração, a Secretaria de Tecnologia da Informação, com toda a parte do sistema de informática, que hoje é uma realidade, né, os processos digitais. O Tribunal de Contas não poderia ser diferente. E a Secretaria de Controle Externo, onde estão as unidades de fiscalização, no nosso caso chamadas de inspetorias de controle externo. Nós temos inspetorias generalistas, que cuidam das prestações de contas, e temos inspetorias especializadas, que são o caso, por exemplo, da inspetoria que cuida de obras públicas e meio ambiente, é o caso da inspetoria que cuida de licitações e contratos, é o caso da inspetoria que cuida de atos de registro, nomeações, aposentadorias, pensões, etc. Então, é um universo de atividade, a atividade fim está na Secretaria de Controle Externo. Além disso, é evidente a participação importante do órgão do Ministério Público Especial, da nossa Procuradoria de Contas, cujas atribuições estão estabelecidas também na lei orgânica, no regimento interno e ainda na lei orgânica do Ministério Público Especial. Em linha geral, o regimento interno trabalha com essa formatação de dizer como é que funciona, quais são as atribuições e o limite dessas atribuições
para as unidades do Tribunal de Contas. Entenda agora como acontecem as deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará a partir do que prevê seu regimento interno. As deliberações do tribunal, ou seja, as suas decisões, têm uma forma também prevista no regimento interno. Por exemplo, a resolução é para o caso dos processos de ato de registro, nomeação, aposentadoria, pensão, é também para os processos de representação das inspetorias ou que venha de fora, as denúncias, os recursos de processos que não seja prestação de contas, enfim, o regimento interno diz para que serve a resolução. O regimento fala também no parecer. O parecer é uma peça que é elaborada também na prestação de contas do governador do Estado. É um parecer favorável ou desfavorável à legalidade ou à normalidade das contas que são julgadas pela Assembleia Legislativa e não pelo Tribunal de Contas. E ainda o acórdão, que é a decisão tomada nos processos de prestação de contas, de tomada de conta e nos processos de relatório de gestão fiscal, portanto, de conta fiscal. Então, essas decisões, elas são tomadas nas reuniões, ou seja, nas sessões dos órgãos colegiados, plenário ou câmaras, primeira e segunda câmara. Então, essas deliberações, elas são formalizadas após o julgamento, para publicação, é evidente, para que as partes interessadas tomem conhecimento do teor da decisão e, se for o caso, entrem com algum recurso dentro do prazo legal. Outro tipo de processo relevante no Tribunal de Contas do Estado do Ceará é a chamada consulta. Vamos entender mais e vamos também saber o que são nulidades. Nos tribunais de contas brasileiros há uma espécie de processo também muito interessante porque revela um conteúdo pedagógico dos tribunais, que é o processo de consulta. Ora, na verdade, o que acontece no processo de consulta é a possibilidade do gestor público tirar alguma dúvida de aspecto jurídico, não pode ser um caso concreto, ele não pode encaminhar ao tribunal dizendo, eu posso pagar essa despesa? Eu posso contratar fulano de tal? Não. O tribunal não receberá uma consulta feita em caso concreto. É a aplicação de um determinado dispositivo legal, que há dúvida para o gestor, e ele pergunta ao tribunal qual é a melhor interpretação para a aplicação dessa norma. Além disso, a consulta não pode ser feita por qualquer pessoa. A lei também determina, o regimento interno disciplina, quem são as autoridades que podem fazer consulta ao Tribunal de Contas, que ele esteja obrigado a respondê-las. No caso, são as autoridades maiores de cada órgão, o secretário de Estado, o comandante da Polícia Militar, o presidente do Tribunal de Contas dos municípios, o que for, e das entidades da administração indireta, de autarquias, como o DETRAN, etc. Então, são essas pessoas que podem pedir ao tribunal a sua manifestação em um processo de consulta e o tribunal é obrigado a processar e responder desde que haja o atendimento à norma que foi estabelecida na lei orgânica e no regimento interno. Há ainda um momento interessante também dos processos dos tribunais, como de resto em todos os processos, que é o capítulo que trata das nulidades. Nenhum processo deverá ter algo que possa anulá-lo, que possa torná-lo irregular. A regularidade é a mãe dos processos. Então, qualquer distúrbio nessa regra poderá gerar anulação do processo, começando de onde foi apurada a nulidade, ou então, de uma maneira geral, tornando o processo integralmente nulo. Quer ver um exemplo? A falta de citação das partes interessadas. A não comunicação, a não chamada do responsável pela despesa para se defender. O julgamento sem a possibilidade de defesa é uma das nulidades clássicas do direito brasileiro. E alguns outros pontos também, às vezes, a ausência do parecer do Ministério Público em processo em que o parecer teria que ser obrigatório, coisas desse tipo. Então, o reino da legalidade e da normalidade deve prevalecer em todos os processos. E nos processos do Tribunal de Contas não seria diferente. Vamos agora recapitular o que aprendemos até aqui na nossa videoaula. Como foi visto, o Tribunal de Contas é um órgão que tem a sua organização a partir de normas constitucionais e também uma ordem estabelecida pela lei orgânica e ainda no seu regimento interno, de tal modo que o próprio tribunal também possa ser controlado. Não seria justo que um órgão com poder de fiscalizar, do poder regulamentar, não passasse também
por uma ordem que pudesse ser fiscalizada. E talvez fique a pergunta na cabeça de todos: mas quem é que controla? Quem fiscaliza os tribunais de contas? A resposta está na própria Constituição e na lei orgânica. O Tribunal de Contas é obrigado a prestar contas das suas despesas, dos atos praticados à Assembleia Legislativa. Está previsto isso e a participação, repito, da cidadania, do controle social, na busca de uma ordem legal, moral, eficiente e eficaz dos gastos públicos, conta com a participação do Tribunal de Contas, controle externo e Assembleia, do controle interno de cada órgão e, sobretudo, com o cidadão que exercita bem ou deve exercitá-lo bem o controle social. O nosso encontro termina aqui. Até a próxima videoaula do curso Controle Cidadão.